Meus queridos, pessoal, resolução da prova da UFO, né, que acabou de acabar. Prova da UFO 2026, né, prova de hoje. Seguinte, minhas considerações sobre a prova. Achei uma provinha legal. Não tinha cálculos complicados para fazer. A questão de cálculo estequiométrico não tinha conta difícil. Tinha coisas de interpretação, né, questões de interpretação, lembrando um pouquinho o Enem. Tá? O problema é que a gente assim, não teve alguns assuntos importantes da química, né, na prova. Mas a gente entende que apenas 5 questões é difícil de você contemplar o programa todo. Tá legal? Então a gente vai fazer a resolução, tenho certeza que você saiu bem. Compara a sua resolução com a minha. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é uma questãozinha de cálculo estequiométrico, bem gostosinha de fazer, bem tranquila, não tinha umas contas bem, muito complicadas não. Então vamos lá, ó. Na indústria têxtil, a presença de íons cálcio 2+, na água causa aumento da dureza, podendo formar incrustações de carbonato de cálcio em caldeiras e tubulações, o que prejudica etapas como o tingimento do tecido. Para evitar esses problemas, estações de tratamento frequentemente promovem a precipitação do cálcio com o uso de solução de carbonato de sódio, Na2CO3, formando o calcário, formando o CaCO3, que por sua vez pode ser removido por filtração. Ele fala assim, ó, um tanque recebeu 500 litros de efluente, cuja concentração de íons cálcio 2+, é 0,020 mol por litro. Para a precipitação desses íons, foi adicionado carbonato de sódio sólido com alto teor de pureza, previamente dissolvido e em quantidade estequiométrica. Considerando que a reação ocorre completamente, a massa de carbonato de cálcio formada será de... Vamos lá então? Ó, lá na água a gente tem íons Ca2+. Beleza? Pessoal, esses íons aqui, eles vão ser precipitados com o tratamento de carbonato de sódio, Na2CO3. Tá? Lembrando que todo sal que tem metal da família 1A é solúvel. Então, o carbonato de sódio é solúvel. Beleza? Bom, o que vai acontecer? O Ca2+, ele vai se juntar com o CO3 e vai formar carbonato de cálcio. Galera, os carbonatos só são solúveis quando estão ligados com metais da família 1A ou amônio. No caso aqui, vai produzir um precipitado, vai formar um corpo de fundo, vai formar carbonato de cálcio. E aí o sódio vai ficar dissolvido junto com outros ânions que não interessa para a gente. Bom, é o seguinte, a concentração de Ca2+ é 0,020 molar, tá? Ele quer que a gente calcule a massa de calcário que vai ser produzida. Se você der uma olhadinha aqui, para cada mol de Ca2+, a gente vai produzir 1 mol de CaCO3. A proporção é de 1 mol para 1 mol, porque lá só tem um cálcio, aqui só tem um cálcio. Então eu já sei, ó, 1 mol de de Ca2+, 1 mol, ele vai produzir 1 mol, tá, de CaCO3. Ele precipita 1 mol de CaCO3. Só que ele quer que eu calcule a massa de calcário que vai ser produzida. Beleza? Queridos, eu vou precisar descobrir quantos mols de Ca2+ foram jogados, né, lá junto com o efluente. Tá? Quantos litros ele recebeu? O tanque recebeu quantos litros de efluente? 500 litros. Então me ajuda aqui, ó. A concentração do Ca2+, pessoal, ó, a concentração do Ca2+, não é
0,020 mol por litro. Não foi isso que ele passou para a gente? Então fica fácil. Se eu tenho 1 litro, certo, de efluente, eu vou ter 0,020 mol de Ca2+. Beleza? Só que foram jogados lá 500 litros. O tanque recebeu 500 litros de efluente. Beleza? Então, o número de mols de Ca2+, eu vou chamar de N. Esse N aqui vai ser 500 vezes 0,02. Gente, uma continha fácil de fazer. Isso daqui dá 10 mols. 10 mols. Beleza? Então, a quantidade de Ca2+ que o tanque recebeu em mol é 10 mols. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. A proporção é de 1 mol de Ca2+ para 1 mol de calcário. Se lá tem 10 mols, pessoal, de Ca2+, eu vou calcular o número de mols, tá, de CaCO3 necessário. Aí a proporção é de 1 para 1, então eu vou ter exatamente, olha, ó, 1 está para 1, 10 está para 10. Então a gente necessitaria ou formaria 10 mols de calcário. Beleza? Só que ele quer a massa de carbonato de cálcio, de calcário. Então, pessoal, eu vou ter que pegar esses 10 mols e passar para a massa. Aí vai do seu gosto. Pode usar aquela formulinha, número de mols é massa sobre massa molar. Ó, eu tenho o número de mols, eu tenho a massa molar. Eu calculo a massa. Pode fazer isso daí. Só que eu vou fazer uma regrinha de 3. Dá uma olhada aqui. Ele deu a massa molar do calcário. Olha lá, ó, 10 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol de calcário, pessoal, eu vou ter 100 gramas. Aí, ó, 100 gramas por mol é a massa molar do calcário. Só que eu necessito de 10 mols de calcário, certo? Isso vai me dar uma massa que eu vou chamar de M. Queridos, multiplicou por 10 aqui, vai multiplicar por 10, vai dar 1.000 gramas. 1.000 gramas, exatamente 1 quilo de calcário, alternativa letra A para o exercício de número 41. Beleza? Um cálculo estequiométrico que não era tão complicado, contas fáceis de fazer. Beleza? Pessoal, agora, questão de número 42. Diamantes produzidos em laboratório são obtidos por técnicas como alta pressão e alta temperatura ou deposição química de vapor. Esses processos permitem formar cristais com as mesmas propriedades químicas dos diamantes naturais, embora possam apresentar diferenças em características físicas sutis, como o padrão de inclusões e a forma de crescimento do cristal. Até agora ele só contou uma historinha que não vai precisar, né, na resolução do exercício. O diamante é um dos alótropos do carbono e se distingue do grafite e de outros materiais por seu arranjo estrutural, sua extrema dureza e a sua baixa condutividade elétrica. Com base na alotropia do carbono e nas características químicas do diamante, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos rapidinho lembrar o que é alotropia. Alotropia é quando um único elemento químico forma substâncias simples, diferentes. Por exemplo, ó, o oxigênio, o elemento químico oxigênio, ele pode formar a substância simples O2 e a substância simples O3. Isso é alotropia. Só que aqui a gente está trabalhando com a alotropia do carbono. Queridos, os principais alótropos do carbono são, ó, carbono, diamante. Gente, essa é uma questãozinha que pode aparecer no Enem, viu? O Enem gosta bastante de exercício envolvendo alótropos do carbono. Então, principais alótropos do carbono. Carbono diamante. Carbono diamante, opa, carbono grafite. Carbono diamante, carbono grafite. Beleza?
Esses dois aqui foram os primeiros que a gente tem conhecimento, grafite e diamante. Só que depois, a Marinha Americana, ela descobriu o carbono fulereno, beleza? Hoje a gente estuda o carbono grafeno, e também, muito usado na medicina inclusive, o carbono nanotubos, Então, ó, esse daqui são os principais alótropos do carbono, as principais variedades alotrópicas do carbono. Agora, vou lembrar uma coisa importante para você. Ó, no carbono diamante, o carbono ele faz 4 ligações simples. Eu costumo dizer que o diamante é o diferentão, é o único diferentão dos alótropos, porque ele é o único que faz só ligações simples. Agora, carbono grafite faz uma ligação dupla, o fulereno faz uma ligação dupla, o grafeno faz uma ligação dupla e os nanotubos também uma ligação dupla. Então, o diamante é o único diferentão, tá? Ele faz apenas ligações simples. São átomos de carbono, tá? Fazendo só ligações simples com outros átomos de carbono. Agora vamos dar uma lembradinha. Quando o carbono faz só ligações simples, pessoal, a hibridação dele é sp3. Quando o carbono faz uma dupla, é sp2. Tá? Então, no diamante é sp3. Nas outras variedades alotrópicas, sp2. sp2. Agora, outra coisa que tem que lembrar. Quando a hibridação é sp3, só faz ligações simples, a estrutura é tetraédrica, pessoal, espacial. Tetraédrico é espacial. Agora, quando a hibridação é sp2, a estrutura é plana. Então, o carbono, ele tem estrutura plana em todas as outras variedades alotrópicas, tá? Só no diamante que ele é espacial, tetraédrico espacial. Tá joia? Só um detalhezinho que vale a pena a gente comentar. Ó, no fulereno, o carbono é trigonal plano, tá? A hibridação dele é sp2. Só que o carbono, ele forma uma molécula normalmente com a fórmula C60 e essa molécula ela tem uma forma de esfera. Tanto é que o fulereno também é chamado de futeboleno. São 60 átomos de carbono, tá? Dispostos numa estrutura esférica, tá ok? Outra coisa que a gente precisa discutir, ó, no carbono grafite, a estrutura é plana, então a gente tem vários planos de átomos de carbono, ok? Se eu separar um desses planos, eu vou ter o grafeno, tá? Então, rigorosamente falando, o grafeno é uma camada de grafite. Então, tudo que tem no grafite vai ter no grafeno. Legal? Agora, se eu pegar o grafeno, que é uma camada de grafite, e entortar e fizer um tubo, eu vou ter o nanotubo, tá? Então, pessoal, grafeno e nanotubo, na verdade, é o carbono grafite. Beleza? Então, vamos guardar? Ó, carbono grafite, carbono diamante, fulereiro, são as variedades alotrópicas do carbono. Beleza? A única hibridação sp3 é o carbono diamante. Todas as outras sp2. Bom, então vamos ver se a gente acha uma resposta certa aí. Letra A. A hibridação, só um minutinho, ó. Com base na alotropia do carbono e nas características químicas do diamante, assinale a alternativa correta. A hibridação dos átomos de carbono no diamante é sp2. Pessoal, já está errado, tá? No diamante, a hibridação é sp3, é o diferentão. Letra B. O diamante apresenta estrutura semelhante à do grafeno. Pessoal, errado. O grafeno é uma camada de grafite, certo? O grafeno é sp2, é plano, e o diamante é espacial. Errado. Letra C. O diamante difere-se do grafite e do fulereno
pela estrutura cristalina tetraédrica dos átomos de carbono e pelo tipo de hibridação sp3. Gente, perfeitíssimo. Letra C, questão 42, letra C, correta. Agora, letra D. Em comparação ao grafite, os diamantes de laboratório constituem-se átomos de carbono que se ligam em cadeias lineares. Pessoal, errado, tá? Se a hibridação é sp3, a estrutura é espacial e não linear. Então fica errado por causa disso daí. Tá ok? Então exercício 42, ó, quem conhece a alotropia não é uma questão difícil, tá? Mas eu não sei se vocês, né, lembraria desses detalhes aí. Tá joia? Então 42, letra C. Agora exercício de número 43. Ó, esse daqui, pessoal, é bem cara do Enem, viu? É mais interpretação do que propriamente química, tá? Ele fala assim, ó, o processo Craft é um método químico de obtenção de celulose. A madeira é picada, triturada e cozida em um meio alcalino chamado licor branco. Então, ó, a madeira ela vai ser cozida num tal de licor branco. Aí presta atenção, ó. Uma solução composta principalmente de hidróxido de sódio, tá? E sulfeto de sódio. Sulfeto de sódio. Esse aqui é o tal de licor branco. Tranquilo? Esse licor promove a quebra de ligações da lignina. Pessoal, presta atenção. Ó, quebra de ligações. Então mudou a estrutura do material. Quando a gente muda a estrutura do material, é fenômeno químico, lembra, né? Tá? Então, ó, aqui eu já tenho um fenômeno químico, uma reação química. Quebrou as ligações. Fenômeno químico. Beleza? Permitindo a liberação das fibras de celulose. Após o cozimento, a mistura resultante, contendo celulose e o licor que dissolveu a lignina, forma o licor negro. Então a gente usou o tal de licor branco, tá? E aí produziu o tal de licor negro. Cara, lá na prova, se você fizer uns esqueminhas, você vai chegando na resposta sem muito trabalho. Então voltando aqui, ó, licor negro. Rico em lignina degradada, né? Quebrou a ligação. Compostos orgânicos e reagentes químicos remanescentes. Reagentes químicos que sobraram, no caso o NaOH e o Na2S. A celulose é separada. Pessoal, então isso aqui é uma mistura, tá? Que tem a lignina, compostos orgânicos e reagentes remanescentes que sobraram. Aí ele vai tirar a celulose, ela é separada. Ei, se é uma mistura, você vai usar um dos processos de separação de misturas. E aí, pessoal, já são processos físicos. Você tem os componentes, você vai separar sem mudar a estrutura dos componentes. Então aqui eu já teria um fenômeno físico. Beleza? Bom, continuando aqui, é lavada e segue para branqueamento. O licor negro é então concentrado e queimado em caldeiras especiais. Gente, presta atenção. Permitindo recuperar parte dos reagentes químicos. Você está ligado? Certo? Ele deu aqui a diquinha. Ó, quando você vai queimar o licor negro, você consegue recuperar os reagentes químicos que são posteriormente reprocessados para regenerar o licor branco, fechando o ciclo químico do processo. Tá? Então vamos à interpretação. Letra A. O licor branco é uma mistura de ácidos fortes. Gente, pelo amor de Deus. Ó, o licor branco ele tem uma base da família 1A, base forte. E ele tem um sal. Sulfeto de sódio é um sal. Tá? Então, ó, hidróxido ou base, sal. Ácido forte, nem pensar. Letra A, absurda. Letra B. A queima do licor negro impede a recuperação dos reagentes químicos. Gente, errado.
Porque ele fala aqui, ó, permitindo recuperação de partes dos reagentes químicos. Interpretação. Letra B, errado. Letra C. A queima do licor negro em caldeiras especiais tem como finalidade produzir energia térmica sem participação na recuperação de reagentes químicos. Gente, errado de novo, porque ele falou que permite a recuperação de parte dos reagentes. Você viu como foi bem de boa essa questão? Mais interpretação de texto do que química? Olha a letra D. A etapa de cozimento com licor branco envolve processos químicos. Gente, perfeito. Você está quebrando ligações químicas, você está mudando a estrutura dos componentes. Fenômeno químico, tá? Enquanto as etapas de lavagem e separação correspondem a processos físicos, perfeito, de separação de misturas. Então, exercício de número 43, um exercício que eu achei fácil, tá? Porque a resposta estava no texto. Alternativa, letra D, para o exercício de número 43. Agora, 44. Pessoal, também um exercício de interpretação. Ó, a doença de Minamata é um tipo de intoxicação por metilmercúrio. Galera, que sirva como lição, tá? Para o Enem, por exemplo. Quando você vai resolver uma questão, vai fazendo um esqueminha. Então, ó, eu estou sem espaço aqui, eu vou fazer no cantinho aqui, vamos ver se dá certo, tá? Ó, a doença de Minamata é um tipo de intoxicação por metilmercúrio. É isso daí, ó, que está no texto, metilmercúrio. Causada pelo consumo de peixes e frutos do mar contaminados. O problema ocorreu após a fábrica Shiso Limitada lançar resíduos com compostos de mercúrio na Baía de Minamata, no Japão. Ali, naquela região, muitas famílias dependiam da pesca e, com o tempo, surgiram casos graves de envenenamento. A doença, identificada oficialmente em 1956, não é contagiosa, mas pode ser transmitida de mãe para filho. Foi só em 1968 que o governo japonês reconheceu a Shiso, acho que é Shiso que falei, Limitada, como a principal responsável pelo desastre. É importante lembrar que o mercúrio, perdi aqui. É importante lembrar que o mercúrio é um metal pesado, pessoal. Metal pesado normalmente causa problemas, né, na saúde da população. Líquido em condições ambiente, capaz de formar amálgamas com outros metais, como o ouro, por exemplo. E que seus compostos podem se acumular nos organismos vivos, causando problema porque ele é um metal pesado. No Brasil, problemas análogos ocorreram em áreas do garimpo de mercúrio, onde o uso de mercúrio também provocou contaminação e adoecimento de comunidades locais. Gente, então é o seguinte, ó, lá no Japão, jogaram mercúrio, né, no rio, certo? No caso, contaminando, né, os peixes, ok? No Brasil, a gente usou no garimpo, né, para fazer a extração do ouro, para garimpar o ouro. O que acontece? O processo, você deve se lembrar, é a levigação, lembra? Certo? Tem o recipiente, ele coloca a mistura e faz a levigação. Submete a mistura a uma corrente de água, a água ela arrasta o ouro, a areia aurífera, e se tiver ouro, fica separado, ok? Só que no garimpo, eles colocam mercúrio, porque o mercúrio tem a propriedade de formar amálgama com o ouro, ele gruda no ouro, tá certo? Aí, quando ele vai fazer a levigação, esse ouro ficou mais denso, a probabilidade dele ser arrastado é pequena. O problema é que depois que é tirado a areia aurífera, fica o ouro grudado no mercúrio. Aí eles precisam tirar esse mercúrio. O que eles fazem no garimpo no Brasil? Pega um maçarico, tá? E aquece. Aí o que vai acontecer? O mercúrio ele vai vaporizar.
ok? Você aqueceu, ele vai vaporizar. Só que ele chega numa certa altura e ele sofre condensação. Aí o que pode acontecer? Ele cai no rio e contamina o rio. Você entendeu como é que funciona? Tá? Então lá no Japão eles jogaram, né, na época, 1956, eles jogaram direto o material lá no mar, no rio, sei lá onde, na Baía de Minamata. E no Brasil, eles usam para fazer a levigação, né? Processo de separação do ouro da areia aurífera. Bom, aí ele fala assim: assinale a alternativa que associa as propriedades do mercúrio ao desastre de Minamata e o seu uso na mineração do ouro aqui no Brasil. Então vamos lá, pessoal. O desastre de Minamata e a contaminação em áreas de garimpo relacionam-se principalmente ao fato de o mercúrio ser um metal altamente reativo com compostos orgânicos, gente, nitrogenados presentes na água. Tem vários erros aqui. Primeiro, a água, ela não tem vários compostos nitrogenados, orgânicos nitrogenados, tá? Outra coisa, compostos orgânicos quase não reagem com metais, beleza? A gente tem nas funções orgânicas 20 funções orgânicas, uma que é a função organometálica, que a gente tem metal reagindo com um composto orgânico, interagindo com um composto orgânico, tá? Então, além do mercúrio não ser um metal muito reativo, metal reativo são principalmente da família 1A e família 2A, tá? Mercúrio não interage com compostos nitrogenados presentes na água. Errado. Letra B. A relação entre os eventos de contaminação se estabelece devido à capacidade do mercúrio metálico de volatilizar rapidamente. Pessoal, não. No garimpo, a gente precisa pegar um maçarico e aquecer para ele vaporizar, tá? Ele não é volátil, ele não volatiza facilmente, não. Ele tem uma dilatação térmica importante, né? Mas ele não é volátil, beleza? Então a letra A a gente tira, a letra B a gente tira. Letra C. A formação do amálgama, pessoal, ocorre porque o mercúrio metálico dissolve o ouro. Perfeito, certo? Perfeito. O mercúrio é apolar, ouro é apolar, né? Vai ter a dissolução. Perfeito. Criando uma liga que pode ser separada por destilação do mercúrio. Sim, quando você aquece, né? Você vai fazer a vaporização, ele vai vaporizar, depois ele vai condensar. É como se fosse uma destilação, tá? É uma separação por evaporação, por vaporização, mas também é um processo análogo, né, a uma destilação. E no ambiente aquático, parte desse mercúrio pode ser metilada. Gente, ele falou lá no texto, tá? Por ação de micro-organismos formando metilmercúrio, que é o caso lá do Japão, o que aumenta a toxicidade e favorece a bioacumulação. Perfeito, exercício 44, letra C. Tá legal? A formação lá no Japão causou essa intoxicação porque o mercúrio, com a ação de micro-organismos, ele pode formar esse metilmercúrio. Tá bom? Deixa eu ver a letra D aqui. No Japão e no Brasil, o impacto ambiental ocorreu porque o mercúrio, ao ser lançado no ambiente... Gente, aqui, ele fala assim, ó, precipita facilmente no fundo. Se houvesse precipitação... e ele fala aqui ainda que permanece inerte. Se precipitasse e permanecesse inerte, não teria causado, né, tanto prejuízo como aconteceu. Tá ok? E a sua eliminação natural, o que leva à contaminação prolongada. Então a gente escolhe a letra C porque ela praticamente foi trabalhada no texto, né? Então a mais correta aqui, letra C. Beleza? Agora, exercício número 45. Ó, para muitos, uma bebida eletrolítica tornou-se um item essencial do dia a dia. Nas redes sociais, influenciadores de bem-estar postam constantemente sobre suas marcas e sabores favoritos. E a impressão que fica é que os eletrólitos são uma necessidade de saúde
e não apenas um luxo. Segundo a médica Miranda Leighton, do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a maioria dessas bebidas é rica em sódio, o mesmo sal já presente em grande quantidade na dieta. Aqui o texto ficou meio complicadinho, porque ele falou assim, rico em sódio, o mesmo sal. Gente, o certo seria, ele colocou assim, ó, rica em NaCl, o mesmo sal, né? Tá? Então, a bebida é rica em sais, e esse sal aqui vai fazer com que a gente tenha um aumento na quantidade de Na+, rica em sódio, beleza? O excesso de sal no sangue ao longo do tempo pode aumentar a pressão arterial e, a curto prazo, causar alterações cardiovasculares. Aí ele fala assim, ó, do ponto de vista químico, o consumo excessivo de bebidas eletrolíticas ricas em sódio pode provocar, pessoal, a manutenção do pH, pois o sistema tampão bicarbonato ácido carbônico neutraliza totalmente qualquer alteração causada pelos íons sódio. O negócio é o seguinte, ó, o NaCl, ele é um sal, e a gente sabe que sais, quando são colocados em água, pode sofrer hidrólise. Não sei se você lembra, um sal pode sofrer hidrólise total, parcial ou nem sofrer hidrólise. Lembrou disso? Gente, qual é a parte do sal que sofre hidrólise? A parte que veio de um ácido fraco ou de uma base fraca. Legal? Só que aqui, o NaCl, ele vem do NaOH, ele é proveniente de uma base forte e de um ácido HCl que também é forte, tá? Então, o NaCl em água ele não vai sofrer hidrólise, então ele não vai alterar o pH, tá ok? Então, esse problema de excesso de bebida eletrolítica, né? Não é por causa de mudança de pH. Então, a gente vai descartar a letra A. Tá legal? Beleza? Na letra B, ele fala também manutenção do pH, já que eletrólitos fortes não influenciam nas propriedades coligativas. Gente, errado. Ó, quando você coloca um eletrólito em água, você vai aumentar o número de partículas, né? E aí, você lembra das propriedades coligativas? Vai aumentar o ponto de ebulição, vai diminuir o ponto de solidificação, vai diminuir a pressão máxima de vapor e vai alterar, vai aumentar a pressão osmótica, ok? Então, ele falou que não influencia nas propriedades coligativas. Gente, totalmente errado. E um detalhe, se o eletrólito é forte, ele vai formar mais partículas ainda. Então, o efeito coligativo vai ser até maior. Letra C. O aumento da concentração de íons Na+, no plasma, elevando a osmolaridade e a pressão osmótica do sangue, o que afeta a condução de impulsos nervosos e o ritmo cardíaco. Pessoal, molaridade é o número de mols de soluto sobre o volume da solução em litros, certo? Pressão osmótica, a gente aprendeu, certo? Lá em propriedades coligativas, é a molaridade vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, vezes o fator de correção de Van Toff, esse I, tá? Esse I aqui é o número de partículas. Então veja só, quando a gente bebe demasiadamente, né, bebidas eletrolíticas, vai aumentar a quantidade do número de mols de soluto no sangue. Então vai elevar a osmolaridade, ok? E também vai aumentar, aumentou a concentração, vai aumentar a pressão osmótica. Aumenta a concentração, elevando a osmolaridade, tá? E vai também aumentar a pressão osmótica do sangue. Se você vai ter mais íons, vai afetar a condução dos impulsos nervosos que você tem no sangue e o ritmo cardíaco. Essa daqui, por enquanto, é a resposta mais adequada. Vamos dar uma olhadinha na letra D.
Ele está falando que diminui a pressão osmótica do plasma. Pessoal, já está errado. Se você está aumentando a concentração de íons no seu sangue, né, no plasma sanguíneo, vai aumentar a pressão osmótica. Então, a resposta mais adequada é a letra C. Exercício 45, a gente fica com a letra C. Certo? Gente, é o seguinte, ó, como eu disse para você, foi uma prova legal, gostei da prova, tinha muita interpretação, poucos cálculos, eu espero que você tenha saído bem, um abraço, até a próxima, tá? Tchau!